o João Luiz, mais o Bernardo Aurélio, que é quem cuida dos desenhos, das imagens, na verdade são os criadores de um projeto muito interessante. Nós vamos conhecer a história em quadrinhos e falar um pouco mais sobre esse assunto, que é a voz de Esperança Garcia. Maravilha! Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Rapaz, você sabe que existe um ator aí, nacional, que está de olho no nosso Bom Dia. E a gente fica extremamente feliz porque a gente tem valorizado muito a leitura, a gente tem valorizado muito a escrita, a gente tem trazido vários escritores, a gente tem falado de vários livros e a gente entende que, de uma certa forma, tanto a literatura como também a informação que a gente recebe em livros é o diferencial na vida das pessoas. Porque quando a gente passou um tempo achando que só a era digital seria tão interessante, porque você também pode ler livros lá. Mas o que chamou bastante atenção é da gente poder pegar no livro, a gente poder abrir o livro, a gente poder ler um livro antes de dormir, depois de um almoçozinho, seja no aeroporto, na rodoviária, sentado numa clínica. Esse hábito tem que voltar para as mãos das pessoas. Porque quando você não tem um celular, ele descarrega. Se você tem um livro, tá ótimo. Tá ótimo. Você está informado também. Vamos falar um pouquinho aí de você, vamos falar um pouquinho aí da história em quadrinhos. Bem, o nosso projeto, A Voz de Esperança Garcia, ele foi um projeto que saiu da edital do Cultural Itaú Rumos, né? Como sabe, o Itaú Rumos é um dos editais mais difíceis do Brasil para ser selecionado. E o piauiense, aqui no Piauí, conseguiu fazer essa façanha tão grande, que foi em 2019. Então, nós somos o único projeto aprovado do Brasil todo em formato quadrinhos, né? E onde nós contamos a história dessa pessoa tão importante, dessa mulher tão importante para a história do Piauí, que foi Esperança Garcia. Então, nós fizemos esse projeto. Ele está sendo muito aceito, né? A gente fez várias palestras, já fizemos vários eventos de literatura e as escolas estão abraçando o projeto, porque nós construímos essa história, que é uma história de muito sofrimento, muita dor, em uma forma onde as pessoas possam entender quem foi Esperança Garcia e por que é importante saber a luta que ela fez, isso num Piauí colonial em 1770, Nossa. né? Então, é incrível, porque ela fez por vontade própria, né? Uma carta, uma mulher negra que era escravizada, que sabia ler e escrever, imagina isso num Brasil colonial, escravocrata, machista, e ela fez isso por vontade própria. Se a gente vê isso hoje ainda, né? Se a gente vê essa prática constante em tempo real, nesse exato momento, existem pessoas que estão passando por situações que não eram para passar, numa época onde todo mundo se diz ser estudado, onde todo mundo se diz ser universitário, né, doutores, ainda existe tanta ignorância, né? E é onde eu bato na tecla de que os livros, as histórias contadas, vivenciadas por pessoas, elas se tornam reais quando as pessoas verdadeiramente se tornam pesquisadores, e a leitura faz você viajar em informações e mais informações, porque através desse livro você vai para outras histórias. Não é verdade? É verdade. E assim, o interessante da gente ter feito em quadrinhos e não em um livro é porque eu acredito, como autor da história, que o quadrinho ele tem essa facilidade democrática de chegar em lugares onde a literatura não chega. Principalmente nas comunidades de pessoas pretas, pobres e escolas públicas. Porque e mais fácil também, mais fácil, a leitura. De entender a história. Mais então, fácil. você tem a informação ali, né? Você está vendo o desenho que feito pelo Bernardo Aurélio e está vendo a história sendo contada e você assimila e entende melhor. É porque, de uma certa forma, o lúdico, ele chama atenção. Sim. E a gente sabe que você olhando as figuras, você vai lendo as historinhas. E isso vai causando mais curiosidade. Isso. E quando é uma história desse tipo, mais ainda. E é a forma mais direta de você ensinar crianças, adolescentes, adultos e até pessoas da terceira idade. Eu posso pegar o livro? Pode. Pra gente ver e pra gente mostrar. Olha só que interessante. Queria que você fosse falando aqui. Nossa, isso aqui deu trabalho, hein? Esse trabalho ele surgiu em 2017, quando surgiu pela OAB Piauí o dossiê feito pela professora Sueli, onde o OAB Piauí dava para a Esperança Garcia o título de primeiro advogado do Brasil, do Piauí, e a gente começou a fazer conversar sobre a história, conversar sobre uma ideia de criar essa história em quadrinhos. Sim. E por coincidência teve o edital e por coincidência ser lançado esse ano, 2023,
foi assim, parece que a Esperança Garcia, ela veio lá de cima e falou, é agora, esse ano. Porque esse é o momento. Porque o que aconteceu em 2023? A OAB brasileira reconheceu ela como a primeira do Brasil, advogada do Brasil. O cineasta Douglas Machado fez um documentário sobre a Esperança Garcia, né, sobre o filme dela. Sim. Teve o busto dela na OAB, né, na OAB Brasil todinha. Esse ano teve o Salip, que o tema foi Esperança Garcia. Sim. E aí nós lançamos o quadrinho, né, esse ano. Então parece que todo o ano desse ano foi tudo sobre essa mulher. E é tudo no tempo e na hora certa, né? Tinha que ser agora. E da forma como está sendo realmente implantada a informação, a gente percebeu que durante todos esses anos as pessoas têm buscado. As pessoas sentem uma necessidade. Você sabe que o ser humano... A gente pensa que o ser humano está mais próximo, é o momento que as pessoas estão mais distantes, as pessoas estão vivendo uma certa distância. E você se apegar às informações de um livro, isso faz com que você também não se sinta só. Você percebe muito a história das pessoas e com as histórias das pessoas você também se liberta. Sim. Quantas libertações existem numa história como dessa mulher? E assim, o importante não é nem criar a história da Esperança Garcia, o importante é que você está contando uma história piauiense. Sim, nossa! Né? Uma história 100% de pessoas que nasceram no Piauí. A gente recebe tanta coisa de fora. Exatamente. E a gente leva para as nossas escolas. E eu acho que a gente tem uma bagagem gigantesca. Se você for percorrer, João, o estado do Piauí inteiro, você vai ver riqueza no mundo literário em cada cidade que você passa, em cada zona rural que você passa. Sabe? Tem muita coisa para ser mostrada, muita coisa para ser contada. E a gente desconhece. Quando alguém senta para conversar com você, você não sabe nada do seu Piauí. Nós, comunicadores, às vezes, nos surpreendemos com histórias que são contadas e que a gente que está dentro da comunicação não sabe. Né? E a gente tem que realmente dar a mão à palmatória e tentar entender que é assim mesmo que funciona. Então, eu estou muito feliz de você estar vindo aqui. Obrigado. E gostaria de convidar as pessoas, né? Eu queria que você convidasse as pessoas para ficarem mais atentas e, ao mesmo tempo, observarem um pouco mais desse trabalho tão lindo e como elas podem encontrar. Sim, nosso trabalho está disponível na Quinta Capa Quadrinhos, que é a loja do Bernardo Aurélio, que é o nosso desenhista. Para quem não sabe, ele é o cara que criou a Batalha de Impacto Quadrinhos também. Nós estamos fazendo vários projetos de história em quadrinhos de personagens piauienses, né, nos próximos anos. Esse aqui foi só o começo. Eu acho muito importante né, que seja levada para as escolas a história dela. Sim. Eu já levei para algumas escolas o quadrinho, conversando com os professores, eles já utilizaram a história em quadrinho dessa Esperança Garcia na sala de aula e foi uma loucura, porque é uma visão diferente, nós temos que contar, né, de pessoas piauienses que fizeram a diferença para a história do Brasil. E outra coisa, quando você leva para as escolas, os filhos levam para casa. Isso, exatamente. E os filhos informam aqueles que desconhecem a história. E aí cria uma certa curiosidade e você sabe que de boca em boca o mundo fica sabendo de muita coisa. Então, assim, vocês estão de parabéns. Obrigado. E assim, no seu ponto de vista, o que você acha que precisa acontecer para abrir mais portas para que estes livros, esses escritores piauienses possam levar nossa história para dentro das escolas? O que falta, que está acontecendo agora, é lei de incentivo cultural, né? A lei de incentivo a editais culturais. Sim. Né? No Piauí tem pessoas muito inteligentes, criando muitas coisas interessantes, muitas coisas de cultura, de domínio histórico, então... falta ainda algumas coisas que podem melhorar. Mais portas abertas para se apresentar? As portas estão se abrindo. Graças né? a Deus. Mudou muito, o cenário político mudou muito e deu muita oportunidade para algumas pessoas. Então, nós estamos construindo uma história. Não é somente um quadrinho de uma escravizada. É a história do Piauí sendo contada. Né? Então, a gente tem que ter esse orgulho, né, de ser pessoas piauienses criando informações e uma história que pode ser contada no mundo todo. Então, e você está de parabéns. Não, obrigado. Está de parabéns. E a gente quer chamar a sua atenção. Você que é professor, chama a atenção de quem está aí pertinho de você. Cria essa sintonia. Vai no diretor, vai no coordenador, vai no dono do colégio. Né? Chega e leva a informação, porque a comunidade precisa estar bem informada. Não é isso? É isso. Muito obrigada, tá Obrigado. bom? Esse aqui vai ser meu? É seu. Você vai autografar? Vou. Porque isso aqui vai pra longe. Eu quero autografado. Mas você ir pra Lorena, tá aqui da Lorena. Pronto, olha aí, Lorena, tudo autografado já, viu?